ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quinto. Hoje vamos descobrir que acidentes de trem no Brasil são mais comuns do que imaginamos, porém não chamam tanto a atenção. O Brasil, apesar de ser bem pouco servido de grandes linhas, tem um histórico bem robusto de acidentes ao longo do tempo. Venha conhecer com a gente algumas tragédias evitáveis, mas que infelizmente aconteceram. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro, o SiteGuy.dev. Precisa de um novo site, um e-commerce ou um app? O SiteGuy faz tudo isso para você com rapidez, qualidade e segurança. Inclusive, eles estão com um novo site. Vá lá conhecer, SiteGuy.dev. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Ponta Negra Reserva Cabernet Sauvignon Single Vineyard 2019, que é o resultado da fusão entre a Cabernet Sauvignon e a sub-região vinícola do Vale do Uco, na Argentina. Ele é ideal para harmonizar com pratos de carne vermelhas e massas acompanhadas de molhos intensos e está por R$ 74,90 lá no Drinco. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. In Brazil, a massive twisted pile of wreckage marks the scene where two trains crashed head-on. One of them, a modern steel express, sheared through the wooden coaches of the other. Bom, pessoal, hoje é dia de pupurri aqui no Muito Pior. Como não sou o Jair Renan, o transão até que sei falar necessaire e pupurri. Porém, o assunto do dia não é tão engraçado assim. Vamos falar de alguns acidentes ferroviários no Brasil que, em sua época, causaram forte comoção. Que foi essa entrada do Renan? Né? Pupurri necessaire. Meu Deus! E o primeiro acidente que eu vou contar hoje é o acidente ferroviário de Anchieta. A coisa foi tão dramática e brutal que ganhou as manchetes no mundo todo, que aconteceu em 4 de março de 1952, no Rio de Janeiro. Anchieta é um subúrbio carioca na Zona Norte, que faz fronteira com a cidade de Nilópolis. A linha que ligava o centro do Rio ao bairro era considerada completamente sucateada, mas ainda assim necessária. Alguns meses antes do trágico acidente, um descarrilamento de um outro trem já havia acontecido na linha, mas foi considerado apenas um acidente sem grandes consequências, afinal era somente um trem de carga e não houve vítimas. Nilópolis vem de Danilo? Ou de Nilo. De Danilópolis? Não, seria Daninópolis. Entendi. Mas naquele 4 de março a história seria bem diferente. Aqui temos que lembrar que se hoje o transporte suburbano é crucial, nos anos 50 ele talvez fosse ainda mais. Isso porque o Brasil ainda não tinha entrado na fase dos 50 anos em 5, que é bem questionável. Então a população não tinha acesso a automóveis e o transporte de ônibus não era feito de uma distância de 32 quilômetros, que era a distância entre Anchieta e a central do Brasil. Por outro lado, é saudável pensar que nessa época o Brasil valorizava o transporte por trem, mais do que hoje. Porém já dava para saber que o Brasil ia brasileirar e estava cagando para a manutenção e modernização desse tipo de transporte, coisa que perdura até hoje. Vamos lá. Era mais ou menos 8h30 da manhã, quando o trem com destino à Central do Brasil estava estacionado na estação Anchieta. Aqui devo dizer que não encontrei dados confiáveis de quantas pessoas embarcaram no trem, mas posso dizer que em tudo que li, as pessoas estavam amontoadas ali, algumas penduradas na porta, as outras acomodadas entre os vagões. Porém, todas as fontes são unânimes em dizer que o trem estava superlotado. Um outro componente vai se mostrar decisivo no tamanho da tragédia. Fora a locomotiva, os vagões eram feitos de madeira. Acho que isso já dá para entender que vai dar bordo, Katsu. Foi um erro fatal. Logo após sair da estação, cerca de 10 minutos, o trem deveria cruzar a ponte sobre o rio Pavuna. Não encontrei em nenhuma fonte um motivo crível do que ocasionou o acidente, então vou narrar o que aconteceu. Enquanto cruzava a ponte, por algum motivo, o trem descarrilou. Manutenção porca ou excesso de velocidade, talvez. Esse descarrilamento fez com que 2 vagões de madeira, é sempre bom lembrar, fossem projetados para a linha contrária. Só que na linha contrária vinha um super moderno trem de ferro da Vale, carregado de minério de ferro. Olha aí a Vale aparecendo em desastres. Camila, você é uma especialista em Vale. Conta aí pra galera a história do valor da Vale na África. Eu não sou especialista em Vale. Você é especialista em Vale. Trabalhou muito com Vale. Eu fiz uma concorrência de Vale só. E um outro projeto. Mas sim, a Vale, quando eu tive que fazer uma pesquisa, a gente descobriu que a Vale ela era responsável por 70% do PIB de Moçambique, num determinado momento
da vida, assim, da história da humanidade, assim, por conta das Da minerações, exploração, né? Da exploração de minas lá. E que em Moçambique as pessoas roubavam camisetas da Vale, bonés da Vale de funcionário pra ir pra balada, porque era meio que considerado, tipo, você era rico, assim, porque você trabalhasse na Vale e você tinha um emprego bom, assim, basicamente isso. Olha aí. Mas voltando. Vagões de madeira na linha de um trem de puro ferro em alta velocidade, né? Vai dar merda. E o impacto foi brutal. O trem da Vale passou por cima dos vagões e parte deles foi jogada em cima da composição descarrilada. Aí pense que o trem estava superlotado, né? Além de cheio internamente, tinha pessoas se segurando nas laterais e no espaço entre um vagão e outro. Uma testemunha do acidente disse que viu pessoas voando em todas as direções. Tá, então vamos recuperar aqui. O trem descarrilou e 2 vagões foram para outra linha. Para outra linha. Aí veio esse trem da Vale a toda, a milhão, cheio de minério de ferro, ou seja, com peso desgraçado também, e bateu com tudo, bateu em cheio. Acertou os 2 vagões e esses vagões voaram para cima do trem que estava... Voltaram. Voltou. Voltou para a linha anterior. Isso. E aí fez um strike. Piorou ainda mais. Isso. A situação, que coisa horrível. E o saldo do acidente foram 119 pessoas mortas e outras 250 feridas. O maquinista da composição que descarrilou fugiu. Nunca mais ninguém o encontrou. Nunca mais. O motivo para o seu desaparecimento era uma lei específica que dizia que o maquinista preso na cena de um acidente poderia ser detido indefinida e inafiançavelmente. Se escapasse da prisão por 48 horas, contudo, ele poderia continuar livre até que fosse condenado por negligência ou má conduta grave. Mesmo assim, nunca ninguém mais soube dele. Basicamente, o cara entrava para o trabalho de maquinista e ele recebia uma cartilha. Se você, em algum momento, bater o trem, a culpa é sua. Desapareça no universo. É isso. É isso. E depois do acidente, a Estrada de Ferro Central do Brasil, empresa federal que operava ambos os trens envolvidos, foi acusada de negligência. Descobriu-se que as linhas conduziam trens muito mais pesados e com lotações muito acima do que foram originalmente feitas para suportar. Estou chocada. Por conta do altíssimo número de vítimas fatais, iniciou-se uma comoção pública contra a matança nas ferrovias, encabeçada pela imprensa, mas já digo que não deu em nada. Mas é absurdo mesmo, 119 pessoas feridas, mortas e 250 feridas num acidente de trem é bastante gente, assim. É muita gente. Nossa, é muita gente, assim. E esses feridos possivelmente são ferimentos bem graves, provavelmente, né? Porque, tem pessoas perdem perna, braços e coisas do gênero, né? E uma investigação foi iniciada pela empresa. A causa do descarrilamento inicialmente foi determinada como um trilho quebrado, mas o laudo oficial também indicou que a ferrovia estava em uma condição deplorável e perigosa. Em resposta, o presidente Getúlio Vargas ordenou a renovação imediata de mais de 190 quilômetros de trilhos considerados perigosos e requisitou a compra de 200 novas locomotivas elétricas. Porém, no final de tudo, ninguém foi punido duramente, ninguém foi indenizado e ficou tudo por isso mesmo. Gente, que doideira, né? Loucura. É só depois de um acidente desses é que precisa ter um movimento, né? Ninguém pensa em prevenção. Para dar acidente, aí renova tudo, ao invés de fazer a manutenção decente ao longo do período, né? E agora eu vou contar o outro acidente que abalou o Brasil, que foi chamado o Desastre dos Trens dos Estudantes. A tragédia ocorreu em Suzano, em São Paulo, em 8 de junho de 72. Em 1963, as faculdades importantes nasceram em Mogi das Cruzes, o que fez o número de pessoas transitando entre as cidades crescer. Em 72, havia quase 10 mil estudantes matriculados nas faculdades Brás Cubas e Mogi das Cruzes, a maioria moradora da capital paulista. A forma mais utilizada de transporte dos estudantes era o trem do subúrbio da Estrada de Ferro Central do Brasil. Em 1965 surgiu o primeiro trem dos estudantes, composição que circulava em horários especiais para atender os horários de aulas em Mogi. Em 72, o trem partiu da estação Roosevelt, em São Paulo, às 6h50 da manhã, em direção a Mogi. Era um dos chamados trens dos estudantes, também conhecido como UPE-2. O UPE-2 percorreu a linha tronco Mogi até a estação Suzano sem percalços, passando sem parar por ela às 7h35. O UPE-2 parou abruptamente entre as estações Suzano e Jundiapeba, por falta de energia elétrica, em um semáforo diante da passagem de nível ali existente. Após um curto restabelecimento, o UPE-2 percorreu poucos metros até parar no quilômetro 44 da ferrovia, em frente ao complexo fabril da Rust, onde ocorreu uma nova queda de energia. E, da estação Roosevelt, partiu às 7 horas da manhã o trem diesel SP2, com destino ao Rio de Janeiro, com chegada prevista para as 6 da tarde. O SP2 era um dos trens que realizava a ligação diária entre São Paulo e Rio de Janeiro. Diferente do trem Santa Cruz, que era um trem luxuoso que também cobria o trecho Rio-São Paulo, o SP2 era chamado de trem dos migrantes, por ter passagens mais acessíveis e atraía passageiros de origem humilde.
O SP2 chegou na estação de Suzano poucos minutos após a partida do UP2. Ao chegar, ficou retido pelo chefe da estação José Carlos da Costa, através do semáforo da estação posicionado na cor vermelha. O maquinista do trem SP2, Geraldo Couto, recebeu um cupom de licença e foi orientado a seguir até o próximo semáforo, posicionado na estação Suzano na cor vermelha, onde deveria aguardar o prosseguimento do UP2 até a estação de Jundiapeba. O trem SP2 partiu para o Rio de Janeiro. Ao passar pela passagem de nível entre Suzano e Jundiapeba, não parou. Às 7h46, o trem diesel SP2 chocou-se com a traseira do trem de subúrbio UP2. Apesar da frenagem realizada pelo maquinista do SP2 no último instante, a força do impacto entre os dois trens fez com que o SP2 empurrasse o UP2 por cerca de 300 metros. O som do choque foi ouvido por um raio de 3 km do acidente. O impacto causou a morte de 16 pessoas, incluindo o maquinista Couto e seu ajudante. O chefe da estação de Suzano tentava entrar em contato com seu colega de estação de Jundiapeba quando ouviu o estrondo. Os primeiros esforços de resgate foram iniciados no próprio local pelos estudantes dos outros vagões do UP2. Parte deles da Faculdade de Medicina de Mogi. Isso foi uma sorte no final das contas, pois Ter tantos futuros médicos no local. Os operários da fábrica da Rust, que cederam todos os caminhões disponíveis para transporte e atenderam os feridos de forma improvisada no ambulatório da fábrica. Logo após o acidente, o delegado de Suzano, João Rodrigues, culpou inicialmente a falta de energia elétrica como causa principal do acidente, colocando como causa secundária a liberação da passagem do trem SP2 pelo chefe da estação de Suzano. Uma segunda versão acusou Geraldo Couto, um maquinista falecido do SP2, por ter partido da estação de Suzano com o sinal da plataforma amarela ainda acesa, desobedecendo o regulamento de circulação que somente liberava partidas após o apagamento do sinal amarelo. Posteriormente, a falha elétrica e a suposta partida do maquinista foram deixados de lado pelas autoridades, que culparam exclusivamente o chefe da estação de Suzano, José Carlos da Costa, pelo acidente. Mas, no final das contas, ninguém pagou, nem o José Carlos. E quem é culpado, na verdade? Na verdade, acho que foi um misto da omissão do chefe da estação, que não percebeu, que deixou o cara sair com o sinal amarelo, e o cara saiu com o sinal amarelo, no final das contas. Então, assim... E também o fato de ter faltado luz. Falta de energia, atrasou tudo. Os caras acho que estavam querendo correr pra tirar o atraso, aquelas coisas, e bateu. Que coisa louca, A gente não sabe nenhum desses. A gente nunca ouviu falar de nenhum desses tipos de acidente. É muito pouco falado, Impressionante. E pra finalizar, eu vou contar mais um acidente de Engenheiro Goulart. Em 5 de junho de 59, novamente em São Paulo, 2 trens saíram às 6h05 da tarde. Um ia da Roosevelt para a estação Calmon, e a outra fazia o sentido contrário. Os dois usavam a mesma linha, e naquela época o esquema era literalmente entrega de bandeirinha. Nesse sistema, o maquinista do primeiro trem a chegar a uma parada, onde se dá o cruzamento oficial, entrega ao guarda da estação um bastão metálico com a identificação da estação anterior. Esse bastão é repassado ao agente de movimento que coloca no staff. Assim, esse trem permanece estacionado no desvio até que a composição que segue no sentido contrário chegue à estação e seu maquinista realiza o mesmo procedimento de entrega do bastão. Somente quando o bastão correspondente à estação seguinte é entregue ao maquinista da composição estacionada, é que esse encontra-se autorizado para seguir viagem. Tudo foi feito certinho, mas em algum momento o chefe da parada ordenou a partida do trem em direção a Roosevelt. Foi o fator determinante para que mais tarde, às 18h20, ambos se chocassem. Na época não havia sistema de sinalização na região. O trem que seguia no sentido centro estava em um desvio e foi autorizado a seguir viagem na via singela, em rota de colisão com outro trem que vinha em alta velocidade no sentido contrário. Foram 50 mortes, na maioria dos casos dos passageiros que estavam no primeiro carro, e 120 feridos. E entre os óbitos, uma pessoa que correu para ajudar acabou morrendo eletrocutada por ter encostado na rede elétrica que estava sobre a via. Nossa, que azar dessa pessoa. Pois é. E que tristeza, na verdade. Que coisa estúpida. Morte de 50 pessoas por causa de uma bandeirinha. Bandeirinha. E é pressa do cara que não liberou o trem sem ter a bandeirinha ali. E o acidente poderia ter sido maior, já que o maquinista do trem que seguia para o Brás, conseguiu frear a composição. No mesmo dia, os passageiros de outras composições ficaram revoltados com a interrupção dos serviços e houve tentativa de depredação dos trens. E toda a culpa recaiu sobre o chefe da estação. Mas sabe o que aconteceu? Nada acontece feijoada. Crime acontece. Nada acontece feijoada. Bom, acidentes de trem são meio que fascinantes, porque sinceramente nunca deveria acontecer, São 2 pedaços de ferro no chão que permitem que o transporte de passar. É fácil de coordenar, diferente de avião, que apesar de terem suas vias, se der problema, dá merda. Trem, se der problema, fica parado. Então, acidente de trem pra mim é puro suco da incompetência.
Em geral é mesmo, né? Em geral é distração, é incompetência, erro de sinalização. Aqui geral. na Alemanha teve acho que uns 3 anos atrás, teve um acidente grande que o cara da estação que deveria cuidar da sinalização, tava jogando Candy Crush. Eu lembro disso. E aí o trem bateu lá. Enfim, competência pura. Candy Crush é um perigo, minha gente. Olha aí. É isso aí. Já conhecia as histórias, Camila? O que você achou? Não tinha a menor ideia. Não tinha a menor ideia de nenhuma dessas histórias. Não sabia de nada. Acidente de trem é pouco falado, né? Muito pouco falado. Eu acho que... Mas eu aprendi uma coisa. Que é bom não viajar nem no primeiro nem no último vagão. Em geral, se tem um acidente, vai no meio. Então é melhor ir no meio do trem. No meio do trem, no meio da composição. Então você que ouve o nosso podcast também vai se salvar se tiver um acidente de trem, se você for no meio. No meio. No meio, não vá pela ponta. Exceto se for acontecer igual aconteceu na Espanha, que o cara explodiu. Aí não tem jeito. Não, mas aí não, aí não tem o que acontecer também, né? É verdade. Aí não dá. Mas assim... Ou aqueles caras no Japão que jogaram Anthrax, né? Anthrax, Gassarinha no trem. Aí também não tem o que fazer, mas assim, no caso, prefiro o meio. No caso de um acidente, porque assim, ou você vai estar, se você estiver no último vagão, alguém vai bater ali e você corre o risco. Se você estiver na frente, se bater, já era. Eu tinha a técnica de viajar sempre atrás do motorista quando eu viajava pela Regis Bittencourt, porque eu achava que ele sempre ia tentar salvar o dele. Faz sentido. Porque eu falava, bem, tá bom. Ele vai tentar desviar, né? Mas assim, no trem, então o maquinista não tem muito o que fazer nesse caso, porque ele tá de cara com problema, se vier de frente. Um trem assim, que se tiver 150 km por hora, ou coisa do gênero, assim, leva, sei lá, 600 metros pra ele conseguir parar, né? Então, depende muito da percepção dele de anteceder, de antever que pode dar problema, né? Diz que o novo PAC agora vai ter trem rápido de São Paulo para Campinas. Ai. Tô ouvindo essa história aí. Olha aí. Então é isso. Agora vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos? Opa, vamos lá. Recadinhos. Camila, se alguém aí souber mais histórias de acidente de trem, que aconteceu na sua região, coisas do gênero que pouco falado e quiser contar pra gente, como faz? Manda um e-mail para contato@muitopior.com.br. Também pode deixar um comentário lá no nosso site, inclusive em áudio, que foi deixado essa semana. Também temos as nossas redes sociais, que é o Facebook, o Instagram e o X, Twitter. E também pode deixar recado no YouTube e Spotify. Todos esses lugares você pode entrar em contato com a gente. Maravilha. Vamos para os recadinhos. Lá no Spotify, a Rosana Lima falou que já conhecia a história, né, da colônia de Barbacena, mas que a gente acrescentou novas informações. É uma história que choca tanto que ela ainda não teve coragem de ler o livro. Mandou beijos pra gente. Beijos. Rosana. E lá em Quem Matou o PC Farias. Olha, um episódio bem mais antigo. A Lenimara Soares falou: parece que a narradora fica feliz com o acontecido. Narra rindo, com emoção, de alegria. Eu vou chorar lendo a morte do PC Farias, gente. Pois é, a história é tão... Pelo amor de Deus, a história é absurda. Absurda, bizarra, que não tem como não rir. E lá nos Músicas Censuradas, a gente teve um comentário do Danilo Santos, agradecendo pelo episódio, que disse que a nossa sorte é que compositores também eram muito bons em burlar a censura. Se puderem, falem sobre a treta de Belchior e Raul Seixas. Valeu. Tá bom. É treta. Raul Seixas é um episódio que a gente tem que fazer ainda, né? Tá na pauta. O Cássio Rodrigues falou que hoje em dia a censura passou das músicas para as piadas. É questão de tempo para voltar ao nível da ditadura. Esse tipo tá de difícil, comentário. né? Não pode mais fazer piada de gay, não pode fazer mais piada com preto, não pode fazer mais piada com mulher. Olha aí. Rapaz, reveja, repense. A Aline Fracalose falou: os patos, por sua anatomia, não conseguem subir no puleiro, que são como varas de madeira que ficam como prateleiras em galinheiros, e galinhas e galos dormiam pendurados. Tá respondida essa história? Poleiro de pato é no chão. É no chão. Por um problema anatômico do pezinho de pato. Pezinho de pato. E lá no YouTube, o professor Qualidade 2157 falou: os censores ficariam malucos hoje. Se você ouvir o funk, tá... Nossa senhora. Depende do tipo de censura, né? Mas sim. Moral e bons costumes.
Você tem censura de moral, os bons costumes, né? Eu não, mas a ditadura tinha, né? Entendi. Eles não iam gostar de sentadona. O Pedro Sampaio... Pedro Sampaio, que toda música senta, né? É. O Paulo Alves mandou que toda censura é idiota. Os censores tinham os critérios mais estapafúrdios, embora outros fossem mais óbvios. Eles eram bem estapafúrdios mesmo. Mas era uma galera, tipo, normal, sabe? Como diria William Bonner, era o Homer Simpson. Homer Simpson. E lá no Instagram, a Helenara Stein falou que a famosa Dona Solange era muito conhecida. Ela passou a adolescência nos anos 70, morou em Brasília na época, e alguma coisinha a gente sempre sabia, mas muitas das músicas que citaram não sabia. A música Solange foi a cereja do bolo. Nunca tinha ouvido. Abraço. Beijo, Elenara. E a Michele Magalhães mandou um episódio incrível. Beijocas. Outras pra você. Além disso, lá no Instagram, o pessoal que interagiu com a gente também foi o Tom do Pin Nada Oficial, o Danilo PS83, o Cláudio M. Santos 28, a Michele Magalhães, né, que também, a Kelfinha, CF Souza, Lagosta Beach, Ricardo Cravo, sempre ele, a Cassala, e lá no Facebook o Renato Alves também apareceu por lá. Fora isso, lá também no X, a Gisele Silva Rumin, a G Pensadora, mandou um episódio maravilhoso. Obrigado, casal, na história das músicas censuradas. E o nosso querido Cláudio Schubert apareceu também por lá. Muito bom. Também ali nos stories, a gente teve a Adriana Nascimento interagindo com a gente. Obrigada, Adriana. E também recebemos um e-mail dele. Quem? Giancarlo. Nosso núcleo Terra Nostra subiu a barra essa semana, né? Nossa, subiu muito a barra. O núcleo Terra Nostra, além de ter mandado um e-mail ótimo, Do Giancarlo. tivemos áudio. Sabe de quem? Panarello. E aí só falta a Piquiliane, que tá lá na casa dela quietinha. Mas o resto, nossa, tipo, os italianos chegaram com tudo. Vamos ouvir a Panarello. Então, Camila, Danilo, meus arquigraciosos. Olha, eu curti muito o episódio das músicas censuradas, adorei o caso da Solange com o Léo Jaime, mudou completamente a música e total é o tipo de coisa que eu faria. Tanto o lado do Léo Jaime, que fez a música pra censura, tanto da Solange, que aprovou, muito bom. Do mais, eu vim justificar porque eu comento pouco, né? Tipo o episódio do Plínio de Correia. Quando eu era criança, eu tinha um baita medo do pessoal da tradição família e propriedade. Uma vez minha mãe estava discutindo com uns carinhas lá na porta de casa, e aí eu perguntei se eles eram mormons, e ela falou, não, muito pior, tradição família e propriedade. Aquilo soou terrível pra mim, eu acho que ela tinha razão no fundo. Outra coisa também do episódio das vedetes é que uma tia do meu marido foi vedete. E, assim, ele fala que é a tia Túlia. A gente não sabe o nome artístico, mas eu posso perguntar pra minha sogra, se vocês quiserem. Mas, assim, como eu não achei muitos dados, deve ter sido uma Paquita vedete. Então, é isso. E agora vocês sabem por que eu não comento. Porque é muita groselha, né? Beijo pra vocês. E essa foi a Panarello. Duas coisas. Primeiro, sua mãe tem razão. TFP, pior. Muito pior, igual esse podcast. E também, se puder, manda aí as informações da Paquita pra gente. Curioso. Então é isso. Tem mais algum recadinho aí pra falar? Não, tá tudo bem. Então semana que vem estaremos de volta. Calma. Não estaremos de volta. Não, estaremos de volta. Estaremos de volta, mas não teremos recadinhos, porque eu estou indo ao Brasil passar alguns dias a trabalho. Então a gente vai deixar os áudios gravados, os episódios gravados, mas não vai dar tempo de gravar, por razões óbvias, as interações. Então daqui a um terceiro episódio, a partir desse, aí sim a gente faz um acumulado. Tá bom, então vão guardando os comentários e mandem. Ou mandem os comentários. Mandem os comentários, comentem, continuem comentando que a gente vai compilar aqui e depois faz um compiladão de comentário no outro episódio. Danilo. Exatamente. Eu ficarei por aqui mesmo, gente. Então é isso. Semana que vem tem episódio sim, mas sem comentários. E estaremos de volta. Um beijo. Tchau. Tchau. Ao vivo é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.